Bom, pessoal, essa é a nossa penúltima aula síncrona do semestre e o tema de hoje é comunicação. A comunicação, ela pode ser tanto assíncrona quanto síncrona. Nós não temos dificuldade hoje com a palavra porque as nossas aulas estão sendo síncronas e as nossas atividades assíncronas. Então é exatamente isso. O síncrono está em sincronismo e o assíncrono é quando não existe alguém sincronizando tudo. E quem é esse alguém em termos de comunicação? Esse alguém em termos de comunicação é o clock, ou seja, um relógio, um pulso que vai definir o momento em que eu devo observar os dados para ver se o dado chegou 0 ou 1, se for uma comunicação digital, por exemplo. Entretanto, antes de começar, peço ajuda a todos aí para a chamada. Andressa, Eu. Danilo, Gustavo, Ele falou no chat presente. Aqui, professor. ok, obrigado. Jairo, Presente. João Victor, Presente. Jonatas, Estou aqui, professor. Presente. Leonardo Machado, Presente, professor. Matheus, Professor, Matheus falou que não vai poder vir na aula porque ele teve uma viagem, acho que da igreja, se eu não me engano. tudo bem. Michele, Presente, professor. Múria, Presente. Pedro, Rauney, ou é Rauney? Eu sempre erro, né, Rauney? É Rauney ou Rauney? Rauney. Yuri, Presente, professor. ok. Então tá aqui. Aula síncrona. Muito bem. A gente pode ter comunicação paralela, pode ter comunicação serial. Basicamente, a mudança entre essas comunicações paralela e serial é em termos de barramento. A serial, eu transmito bit por bit, enquanto que a paralela, eu transmito palavra por palavra. A paralela, normalmente, ela tem um pulso de clock, normalmente ela é síncrona, e ela é relativamente mais lenta, porque tem vários pinos simultâneos, então existe corrente passando em vários pinos paralelos, gerando uma certa resistência em termos de velocidade, frequência dessa taxa de transmissão. Mas o pior problema da paralela mesmo é em relação ao número de cabos, né? Imagina uma comunicação paralela de 1 quilômetro, em que eu tenha 8 bits de dados e 1 bit de clock. São 9 pinos só aí. Fora o ground. O ground seria o GND, né? Para dar a referência se é 0 ou 1. Então, tudo isso geraria um trauma muito grande para a fabricação de cabos. Por isso que a serial tomou conta. E, posteriormente, a sem fio. Em termos de comunicação serial, existem 2 tipos de comunicação serial principais. Deixe-me abrir aqui o outro tipo, que é o síncrono. Eu estou com um belo de um desenho aqui. Observem esse desenho. Esse desenho aí, nós temos a famosa SPI, que é Serial Peripheral Interface. É uma interface serial para periféricos. Você vai encontrar vários dispositivos, e inclusive é usando ela que você acaba gravando a flash de um microcontrolador que aceita a gravação em circuit. Você vai usar exatamente esses pinos. Então você tem aqui um pino de clock, em que o master é que comanda, ele só vai para lá. Você tem também aqui alguma outra condição, do tipo reset ou start,
que só o master também que estipula se é o momento de você ouvir ou falar, etc. e tal. E aqui você tem, então, o MOSE e o MISO, né, que é o Master Output, Slave Input, Master Input, Slave Output. Então você tem o TX e o RX, obviamente esse aqui é o TX do Master e esse aqui é o RX do Slave, mas os dois são chamados de MOSE. Alguém tem alguma pergunta aí relacionada a isso? Tudo tranquilo aí? Muito bem. Essa aqui, então, seria a comunicação síncrona, e que cada pulso de clock, o slave iria olhar o dado, ou vice-versa, o master iria ter o dado colocado pelo slave. Dito isso, vamos voltar à assíncrona. Opa, fechei. Vou ter que arrumar isso aqui. Caiu aí a apresentação, não é isso? Sim. Sim, caiu. Eu ia fechar a figura e fechei o errado, perdão. Então vamos fechar. A tela voltou. Verifique se voltou, por favor. Voltou? Voltou. Ok. Agora vou fechar a figura. Espero que agora eu consiga fechar a figura. Fechei a figura. Essa outra figura que nós temos aqui é uma foto do datasheet, em que a gente tem aqui a informação do datasheet já específico de um microcontrolador, que é o 8051, e a informação que nós temos principal nessa foto é isso aqui, ó. Ele tem dois registradores separados, então ele é full duplex, é o outro conceito que eu quero colocar aqui. Assim como aquela SPI é full duplex, ou seja, os dois podem transmitir, né? Nós temos aqui um buffer para transmissão e um buffer para recepção. O que quer dizer isso? Quer dizer que se os dois falarem ao mesmo tempo, eu não tenho problema no buffer, porque o buffer é separado. Tem um buffer para receber e um buffer para enviar. Alguma pergunta aqui? Não. Isso aqui é o principal dessa imagem aqui. Não? Está tranquilo? Eu gosto, como vocês podem perceber, eu gosto de usar o datasheet e não me ater a livros ou apresentações que já expliquem o datasheet. Porque o dia a dia, a ideia da formação desses sistemas microcontrolados ou microprocessados é que você seja capaz de enxergar a infinidade de microprocessadores e microcontroladores do mercado, não ter medo de nenhum deles, saber consultar o datasheet para tomar a decisão qual que é o melhor para a sua aplicação, o seu caso, e também interpretar o datasheet para fazer a programação. Principalmente aquela programação em que existe a definição via bits, via flags, de qual é a forma dele trabalhar. Aqui já, muitos podem estar perguntando, você está falando do timer de novo, professor? Não, o timer que nós estamos vendo aqui é porque, como você pode observar aqui nesta linha e também nesta última linha, o timer ele vai ser o contador de tempo da sua comunicação assíncrona. Porque a comunicação assíncrona, existe uma taxa de envio de bits. Essa taxa de envio de bits, chamada de baud rate, ela é definida e tem uns padrões, começando em 2.400 bounds, 4.800 bounds, e assim por diante, subindo, e historicamente ele parava em 115 mil bounds. A tecnologia continua evoluindo e as taxas continuaram aumentando. Mas o 8051 trabalha com um clock em torno de 12 MHz, podendo trabalhar no máximo até 24 MHz. Ele vai trabalhar aí dentro dessa faixa que eu comentei de baud rates, ou seja, de velocidade ou taxa de envio de bit.
Basicamente é bit por segundo, mas tem alguns detalhes aí que dá o nome de baud rate. Em termos de algo por segundo, para eu poder processar algo por segundo, eu tenho então que informar, ou melhor, definir um tempo. E esse tempo ele será definido aí no timer 1. Então eu posso usar o timer 1 para fazer a contagem de tempo, e depois que eu programo, ou seja, seto os flags, deixo perfeita a configuração para a comunicação que eu desejo, automaticamente o hardware vai cuidar de receber o byte completo, porque ele fica contando o tempo e de tempo em tempo ele olha o bit. O grande problema da comunicação assíncrona é a perda de sincronismo. A perda de sincronismo dá-se normalmente por conta do clock de um ser diferente do clock de outro. O cristal é imperfeito. E assim, uma transmissão de dados muito grande vai gerar uma perda de sincronismo e, por fim, um erro de comunicação. Por quê? Porque eles vão até começar juntos, olhando o bit no mesmo instante, tanto quem está transmitindo quanto quem está recebendo. Só que à medida que eu vou fazendo um acúmulo dessa informação, o erro de relógio entre o microprocessador controlador 1 e o microprocessador controlador 2, esse erro de relógio assíncrono vai aumentando, porque eu estou multiplicando pelo número de bits transmitidos. Para vocês terem uma ideia, na época que eu trabalhava na indústria de desenvolvimento de produtos, fizemos um dispositivo que tinha incríveis 128K de memória usando o 851. São incríveis porque o limite de endereçamento do 851 é de 64K bytes de memória. Nós usamos um outro pino, que não faz parte do barramento de endereço, para paginar. Ora eu estou olhando a página 1, 64K bytes de memória. Ora eu estou olhando a página 2, outros 64K bytes. Então eu usava um bit para dizer qual dos dois que eu vou habilitar, qual das duas memórias RAM externas que eu iria habilitar. E ele era um coletor de dados. Então ele era usado como coletor de dados offline. Então ele coletava dados e de vez em quando era colocado ao lado de um computador, comunicando pela serial, e ele descarregava os 128K bytes de informação. A primeira versão, bem ingênua, porque eu era um engenheiro que tinha apenas 2 anos de formado quando estava fazendo isso, nem isso, eu tinha 1 ano de formado. Eu fiz a solução da seguinte forma: ignorei essa informação que eu estou passando para vocês agora, porque provavelmente o professor não enfatizou como eu estou enfatizando para vocês, e não estudei, não li os detalhes sobre o assunto. É outro erro muito comum das pessoas, não estudarem por conta própria, né? Ou seja, se o professor não falou, então a informação nunca chega aos nossos ouvidos. E aí eu fiz um algoritmo em que eu transmito 128 kilobytes de uma vez, sem nenhuma conferência, sem nenhuma pausa, sem nenhum descanso, sem beber água. Moral da história: eu nunca consegui entregar os 128 kilobytes. Dava erro, menos da metade. Com 64 já dava erro. E tinha dia que dava erro mais cedo, tinha dia que dava erro mais tarde, eu estava achando que era interferência. Fiquei procurando um monte de coisa, assim, até que finalmente eu li em algum lugar que era a falta de sincronismo e que eu deveria fazer uma transmissão de um pacote limitado. Quanto maior a velocidade, menor o tamanho do pacote que eu posso, porque o erro fica mais significativo, óbvio. Se o relógio tem erro e eu estou trabalhando uma taxa mais alta, eu preciso, frequência é o inverso, né, do período, eu preciso de um intervalo menor. E aí o que foi feito para resolver o problema? Foi criado uma rotina de enviar, por exemplo, algo em torno de 1 kilobyte por vez. 4 kilobytes por vez, eu não lembro exatamente qual foi o número ideal para trabalhar uma taxa de 9.200 ou 19.200 baud rates, ou seja, 19.000 bits por segundo. Ok? Alguém tem alguma pergunta, não?
associado a essa experiência, esse dado? Não? Tá tudo bem? Perfeito. Então, diante disso, né, a gente tem que se preocupar em criar um protocolo de comunicação. O que é o protocolo de comunicação? Eu vou enviar um pacote, esse pacote vai ser verificado com CRC e tudo mais, se deu erro ou não. Eu vou receber um ok de que o outro recebeu o pacote sem erros, e aí eu mando o segundo pacote e assim por diante. A partir do momento que se implementa o pacote e quebra uma informação grande em vários pacotes, tudo é possível em termos de comunicação. Então, sempre vai ser necessário. Ah, professor, mas o meu projeto de automação, ele é um residencial e eu só transmito 4 bytes. Você não tem essa preocupação. Ah, professor, mas então você tem a preocupação. Tudo depende do caso. O engenheiro tem que fazer a análise se há ou não a necessidade de criar um protocolo próprio. Lembrando que existem protocolos de comunicações já consagrados, como Fieldbus, Profibus, etc e tal aí, quem quiser, né? A Ethernet mesmo é um protocolo de comunicação. Quem quiser pode dar o seu exemplo aí. Então aqui, essa imagem do datasheet é simplesmente para você perceber que eu vou precisar configurar o timer para contar o tempo, para de tempos em tempos mandar o bit. Outra imagem que eu trouxe aqui é sobre a interface, porque nessa imagem ele tem essa informação aqui, ó, modes 1, 2 and 3. Então existe 3 modos de comunicação full duplex e um modo de comunicação half duplex. Ou seja, o que quer dizer full duplex, half duplex? Full duplex quer dizer telefone convencional nosso. Eu estou falando e a qualquer momento alguém pode falar do outro lado e interromper o que eu estou falando, eu escuto a pessoa ao mesmo tempo que eu falo. Half duplex. Half duplex é o rádio amador. Quando um fala, ele aperta um botão e se aquele botão estiver apertado, eu não escuto o outro lado. Por isso que quando se usa rádio amador, existe um protocolo de comunicação do tipo copiei ou fim de, sei lá, como é que fala? Câmbio, né? Câmbio quer dizer que eu vou parar e ouvir um pouquinho, para evitar aquele silêncio ou aquela falta de comunicação por não ouvir o que o outro falou. E além disso, existe o simplex. Simplex é quando apenas o master fala e o escravo só escuta. Um exemplo é a X11. Anote aí X11. X11 nasceu com simplex, depois ela ficou half duplex. A X11 é um protocolo de comunicação através da rede elétrica, em que você aproveita a onda senoidal de 60 Hz, insere um pulso de alta frequência ali, que não interfira nos equipamentos ligados à rede, mas que você pode colocar um sensor para captar se foi enviado um pulso que significa 1 ou um pulso que significa 0, para comunicação binária, digital, através da rede elétrica. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ela é uma comunicação rápida, porque é eletricidade, são elétrons, e a segunda vantagem é que você não precisa passar cabo, e ela é cabeada. Então, a Copel é pioneira disso, ela tem um serviço de internet via rede elétrica, e se vocês procurarem, por exemplo, em lojas de informática, você vai encontrar um dispositivo que é um roteador via rede elétrica. Você coloca desde que esteja na mesma fase, então residências bifásicas e trifásicas tem um certo problema aí de você conectar as fases, né? Mas uma residência monofásica, o problema é resolvido. Você pluga ao lado do seu roteador de internet, seu modem, seu ADSL, você pluga na tomada ali, tem que garantir que a tomada não está no filtro de linhas, que o filtro de linha vai filtrar exatamente a frequência que você quer usar como comunicação. E em outro local da casa, onde o Wi-Fi não pegaria, você pluga também na tomada, na mesma fase, e ele vai então receber e vai ter um ponto de internet, um ponto de Ethernet a cabo ali para você conectar. Levanta a mão quem já viu esse equipamento. Ninguém. Ele não é novidade, ele não tem segredo algum, ele é uma coisa muito antiga. Desde os anos 2000, fala-se de internet via rede elétrica, então não tem segredo algum.
Ô, Leonardo, e como que eles fazem para filtrar ruído da rede, o famoso harmônico? Não, mas para a internet, como eles trabalham com alta frequência, ou seja, é um pulso de uma frequência muito alta, é só fazer o filtro da alta e que acabou, né? As harmônicas normalmente são em torno de 60 Hz, 120 e coisas baixas. Nós estamos falando de megahertz, kilohertz, entendeu? Saquei. Então é bem distante, o filtro pega, funciona legal. Há aqueles que são apaixonados por essa matéria, sugiro dar uma olhada no site da Microchip. Existe Applicates Notes para PIC, e procura lá X11, você vai ver um projeto de hardware já implementado, desenhado, diagrama, e também um código em Assembler pronto para você fazer a automação da sua casa via rede elétrica. É muito legal, eu encorajo vocês a saírem da zona de conforto e fazer algo bem interessante aí, para mostrar para os pais que estão fazendo realmente um curso de engenharia. Então, você pode criar o próprio produto, não precisa comprar pronto, é isso que eu estou querendo dizer, né? Seguindo aqui, então agora os modos de operação. Tem o modo 0, né, com 8 bits de dados, né? Ele sempre manda o bit menos significativo primeiro, tá bom? Está escrito aqui, né? E ele tem uma velocidade fixa, não usa o timer 0, e a velocidade é de 1/12 do oscilador de frequência, tá ok? Então, é 1/12 do oscilador de frequência a uma velocidade fixa. Só que ele usa o pino TX como clock, tá? Então, você vai poder, por exemplo, criar um clock seu, um gerador de clock ligado a TX, e ele vai gerar ali um pulso de clock. Ninguém usa o modo 0, tá? Aí tem o modo 1, 10 bits são transmitidos. Quais são os bits, né? Eles são o bit 0, os 8 bits de dados, de novo, o menos significativo primeiro, e o bit de parada, tá? E ele é configurado no RB8. Tudo isso no registrador SCOM. Ah, professor, eu não sei o que é RB8 e SCOM. Não tem problema, ele está no datasheet. Você vai lá, dá um Ctrl F, RB8 SCOM, você vai começar a ser apresentado a ele. Se mudar de microcontrolador, tudo isso aqui não vale nada. Então não tem que preocupar-se com isso, porque depende do microcontrolador. O modo 2, que é o mais utilizado, é o de 11 bits. Ok? Minto, o modo 2 não, o modo 3 que é o mais utilizado. Eu confundi porque os dois são de 11 bits. O modo 2, ele tem o start bit, os 8 bits de dados, um bit programável, que é o nono bit, e o de parada. Esse programável normalmente é usado para paridade. Está escrito aqui, paridade, que fica no PSW, tá bom? O que é paridade? Se o número de bits transmitido naqueles 8 bits de dados é par ou é ímpar. Se ele tiver um número par de bits 1, ele vai ter paridade 1. Se ele tiver um número ímpar de bits 1, ele vai ter paridade 0. Ou seja, é um CRC simples, só que ele é muito ruim, muito vagabundo, não se costuma utilizar esse bit de paridade. Normalmente coloca-se ele como uma marca 0 ou uma marca 1 fixa para auxiliar no sincronismo, porque ele vai ter 2 stop bits, entre aspas, né? E o Moto 11 é a mesma coisa, só que ao invés de ser com um balde programável da frequência, ele é programável pelo timer 0, que é esse que a maioria das pessoas utilizam. Aqui mais alguns detalhes, eu não vou ficar lendo o datasheet, senão a gente vai ficar muito preso aqui e não vai ver nada na aula de hoje. Alguém tem alguma Professor, colocação? Sim? qual a necessidade desse bit de paridade? Qual a função dele? CRC, que é conferir se os bits de dados chegaram conforme esperado. Você conta o número de bits 1, se ele deu par, você marca que ele deu par, se ele deu ímpar, você marca que ele deu ímpar, você acredita então que chegou certo. Só que se 2 bits inverter a polaridade, ou seja, 2 erros consecutivos, que é menos provável, mas pode acontecer, ele continua sinalizando que está certo, apesar de estar errado, tudo bem? Tudo bem. O start bit e o stop bit, eles são apenas Eles estão relacionados ao sincronismo, é a forma com
Eles são sempre fixos, né? Mas, Um é mas 1 ele e outro é 0. mas ele é um dado, tipo 0 e 1. É, Porque é. no Tudo é caso da 0 e 1 I2, aqui. Tudo no é 0 caso ou da 1. I2C, o start bit não é exatamente um dado que você está enviando, é um padrão de inicialização. Ah, sim, sim. Mas aí não é start bit. Como ele é um padrão de inicialização, ele é uma palavra de configuração inicial para dizer que está iniciando, entendeu? Entendi. Se ele fosse só um bit de start bit, ele só teria duas possibilidades. Aqui, eu vou dar um zoom. Aqui é o resumo. Aqui é o que diz tudo, né? Você tem o registrador SCOM e os bits que estão nele. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Cada função do bit está escrita aqui embaixo, né? De cada bit, né? Para que serve esse bit? Para que serve esse bit? Está escrito aqui. Nós também não vamos ficar detalhando aqui. O mais importante é que o SM0, SM1 e SM2 são os bits para programação do modo de operação, tá ok? Então, quando você define a velocidade, a taxa, como que você vai trabalhar, você escreve aqui nos SM da vida a sua programação. Aqui já é o uso do T é para TX e o R é para recepção. Então, você tem o TX e a recepção. Alguma pergunta? Não? Aqui a gente vai fazer isso na prática, então eu não estou muito preocupado. Tá ok? Aqui mais uma vez, né? Mais dados. Observa aqui que nós temos como calcular o baud rate. Tem uma formulinha no próprio datasheet, então não tem segredo, né? O SMOD1, ele vai multiplicar por 2 ou não, de acordo com o valor dele. Observa que ele está 2 elevado. Se ele for 0, vai ser vezes 1. Se ele for 1, vai ser vezes 2. Tudo bem? E aqui a regra de cálculo do baud rate. Depois, para finalizar a programação do timer 1, você faz 256, que é um byte, menos o valor que você encontrou. Isso gera um erro. Normalmente gera um erro. E o erro está mostrado aqui nessa tabela. Quanto maior é esse erro, pior vai ser o seu sincronismo. Então, você tem que evitar de usar erros grandes, velocidades que dão erros grandes, entendeu? E algumas velocidades, dependendo do clock que você usa, observa que depende da frequência que está aqui em cima. Então, dependendo do clock que você usa, alguns vão conseguir chegar a um erro 0. Só que não é um exemplo aqui. Por isso que existe aquele oscilador de 11.053 kHz, ok? Existe essa frequência aí, o cristalzinho dessa frequência, para dar erro 0 aqui no 9.600, no 19.200, que é a taxa mais usada pela indústria, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, não? Não? Ok. Terminamos. Muito bem. Aqui, agora vamos para a nossa prática, né? Eu tomei a liberdade de criar 2 exemplos de serial. Deixa eu ver. Esse aqui, serial básico, e o serial... Deixa eu ver se tem outro. Acho que são esses 2 mesmo. Eu só não gostei de ter deixado o nome só serial em um. Esse aqui é o serial básico. Vamos dar uma olhada no código fonte dele. Vou ampliar o código para vocês observarem. Olha que básico que é. Olha só. Eu defini umas constantes. K, 4.800 é a velocidade. 4.800 baud. Então, depois de usar aquela forma, fazer todas as contas usando um clock de 11.053, um SCOM de vezes 2, um SCOM de vezes 1, tá? Um SCOM de vezes 2. Eu encontrei estes números aqui para a configuração, 243, 253. Como eu uso o multiplicador do SCOM, o mesmo cada, o mesmo timer vai dar 2 vezes ou não a taxa. Aí eu movo para o PCOM o valor do KPCOM, né? Que é esse aqui, ó, o modo escolhido. O modo escolhido é 50H.
é só você transformar isso para binário, você vai ver lá no SCOM quem que eu liguei, quem que eu desliguei. E 80H, olhando também, só um bit ligado, que é o mais significativo, todos os outros desligados. Então, você configura, tanto no SCOM quanto no PCOM, PCOM é de prioridade de comunicação e o SCOM é de serial de comunicação. Eu configuro, então, o modo de operação aqui que eu quero trabalhar, tá? Uma vez que eu configurei o modo de operação, eu vou configurar agora o timer 0 com o K da velocidade. Escolhi aqui o K, e aí eu finalmente dou aqui o set-bit TR1, que é para habilitar a transmissão. Transmissão quer dizer que o microcontrolador vai transmitir e o PC vai receber. E no loop principal, observa que eu estou movendo para o S-Buffer, então eu estou transmitindo. Porque no assembler do 8051, o primeiro é o que recebe a informação, é o inverso do PIC. O primeiro é o que escreve no outro, né? Aqui eu estou nesta linha aqui de baixo, eu estou aguardando a transmissão ser concluída. Jump not bit para o mesmo lugar. Depois que ele mudar o bit, significa que ele terminou a transmissão. Quando ele terminar a transmissão, eu dou um clear e começo de novo. Vamos ver agora essa brincadeira aqui rodando. Observa que eu tive que configurar, isso aqui é um simulador do computador, tá? O computador seria esse aqui. O computador está recebendo o que eu estou transmitindo. Eu estou transmitindo, como vocês podem ver, um T. Então, toda vez que ele transmite um T, ele vai receber no computador o T. Se eu mudar a velocidade aqui, ele vai dar erro de transmissão. E aí ele passa a receber lixo. E eu não sei o que ele recebe. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, não? Além de velocidade de transmissão, tem a configuração que eu coloquei lá, que eu não estou usando paridade. Então, eu estou no modo 1, né? Se eu colocar paridade, ele vai dar erro também, olha lá. Que agora ele virou uma bagunça. Estou transmitindo 10 bits, mas eu estou esperando 9 bits e coisas do gênero. Então, sem paridade, ele passa a receber corretamente. Aí muitos podem falar assim, mas ele está mandando erro. Por quê? Porque ele não deu... perdeu o sincronismo a partir daquele momento. Então, eu tenho que reiniciar. Reiniciando, ele volta a transmitir corretamente. E observa que ele errou o primeiro bit aqui, ó, o primeiro byte, ó. Aí ele tem transmissão. Por isso que eu tenho que checar a transmissão se o que eu recebi era o esperado. E é por isso que existem técnicas de CRC. Para casa, pesquise CRC, senão a aula ficará muito complexa. Alguém tem alguma pergunta aí, não? Eu tenho, professor. Sim, pois não? Quando o senhor apertou aí no não paridade, apareceu paridade ímpar e par. Qual é a Isso. diferença? Paridade ímpar significa que sempre vai ser 1. Entendeu? É tipo marca. Eu não vou usar a paridade para checar a paridade do microcontrolador, entendeu? Eu vou mandar um 1 ali, eu estou esperando um 1. É um checksum mais simples, entendeu? Entendi. Paridade par, eu estou esperando um valor par ali. Ou seja, é um 0, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Obrigada. Você pode verificar isso aqui, quando a gente está no IFG, nós temos o laboratório. O laboratório, nós temos o osciloscópio. O único jeito de debugar, verificar se a comunicação está funcionando corretamente, é através de um osciloscópio. Então, você vai lá e coloca, por exemplo, para transmitir não um T, mas um A. Por que um A? Porque ele é 10-10, né? Então, você vai transmitir um A aqui. Eu não sei por que eu não estou conseguindo editar. Eu não estou conseguindo editar aqui. Eu estou sem edição. Deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo. Abrir um outro. Vou carregar. O assembler básico. Aí agora eu tô, vou mandar um A.
um A, vou dar um assembler, vou dar um run. Agora que está recebendo um A, cadê o A? Tem a ver também com a velocidade da simulação aqui, ó. Tinha que estar não paridade, peraí. Eu programei para não paridade, né? Ó, esse B veio um bit errado, entendeu? Eu estava esperando um A. Então, é normal a primeira parte da comunicação vir errado por causa do sincronismo mesmo. Então, tudo depende da taxa que você está usando. Como eu estou usando 12 MHz, ele dá erro. Eu tinha que colocar aqui 11,053, que o erro vai ser 0. E aí elimina esses erros. Se eu coloco um osciloscópio agora para medir o π no TX, eu vou enxergar uma onda quadrada, porque o A é 0, 1, 0, 1, é 10, 10, né? É 1, 0, 1, 0, 1, 0. Eu vou enxergar uma onda quadrada nos 8 bits de dados. Ainda tem o start bit, o stop bit e a paridade, que eu não estou usando no caso. Ficou claro aí como que você poderia verificar isso? Através de um osciloscópio. Não tem outro jeito. Ah, e como que eu verifico sem um osciloscópio? Agora, sem um osciloscópio, meu amigo, você vai ter que garantir que quem está recebendo no RX, o software que está recebendo no RX, ele esteja correto. Dicas que eu dou. Telnet. O Telnet é um software de depuração para você fazer esse teste. E esse aqui também, no simulador, também permite você fazer teste. Diga. Se alguém quiser fazer e simular, o próprio Proteus tem um osciloscópio, tem como você colocar um osciloscópio no circuito na hora da simulação. Sim, mas aí você está falando de novo da simulação. Aqui também nessa simulação eu também consigo checar. Mas eu estava pensando mais na prática, entendeu? Como que eu vou checar se a comunicação está sendo enviada o que eu estou mandando? O único jeito na prática seria um osciloscópio. Beleza? Show. Muito bem. Alguma pergunta aqui mais? Não? Relacionada? Professor, quando não se usa o bit paridade, envia um número fixo? Como é que é? Não, envia um bit a menos. Um bit a menos? Um bit a menos. O modo com 10 bits. Tem um modo com 10 bits, tem um modo com 11 bits. Tá? Certinho. Ok, vamos carregar agora o outro exemplo. O outro exemplo não é tão básico, né? Esse exemplo aqui, olha aqui no loop principal, primeiro que ele vai mandar uma mensagem, e foi definido um protocolo de comunicação, o 20H tem uma função, né? Então, ele vai mandar o 20H é o espaço, não sei se você sabe. Poderia ter posto aspas, espaço, como eu fiz com as outras letras, mas eu quis mostrar que eu sei que o 20H é espaço. E outra coisa, aqui no loop principal, ele está esperando um botão, e esse botão é o P20. P20 é esse aqui, ó, primeiro aqui, é o switch. Então, ele vai funcionar, ele vai esperar um botão, enquanto o botão for 1, ele não faz nada. Quando eu puser em 0, ele vai mandar. E se eu mantiver em 0, ele vai continuar mandando. Eu não fiz um teste de not bit aqui para, como é esse que está comentado aqui, ó. Né? Se eu tirar esse comentário, quando ele terminar de enviar, ele espera eu soltar para ligar de novo. Ou seja, ele é borda. Se eu deixar aqui, ele é estado. Sempre vai mandar enquanto for 0. Vamos rodar os dois exemplos para vocês verem. Então, estou rodando aqui, ele vai ter um tempo aí de configurações e tal, que está definido ali. Tem que ver a parte da velocidade. Deixa eu ver se a velocidade que eu escolhi, ela está incompatível aqui, ó. Eu pus, acho que 2.400, tá vendo aqui? 2.400. 2.400. Então, eu tenho que alterar a velocidade aqui. Vamos pôr para 2.400. Vamos dar um run. Muito bem. Ou será que não está em 2.400? Bom, observa que aqui, nesse exemplo, eu fiz os comentários para deixar até o cálculo do erro aqui, ó, para a frequência de 12 MHz. E aqui, ó, 11.0592, se você quiser um erro 0, você mudaria aqui
para 11,052. Na verdade, é 11 ponto, tá? Porque aqui é ponto. Bom, vamos lá, vamos apertar o botão. Apertei o botão e deixei o botão apertado. Ah, ele não está rodando. Apertei o botão. Apertei o botão e deixei o botão apertado. Tá? Mas você comentou o botão. Sim. Observa que ele deu erro aqui. Provavelmente eu estou me confundindo com a velocidade. Ele deve estar com o multiplicador, tá? Sabe aquele multiplicador do S-Mode? Pronto. Agora ele está... deixa eu dar um reset. Eu dei um reset, ele pegou a última letra só, tá vendo? Vou dar um reset e vou dar o pulso. Agora ele está mandando o liga. Eu comentei esse de baixo, que foi comentado agora aí. Esse comentário diz que ele vai mandar um atrás do outro, porque ele não checa se eu soltei o botão. Então ele está mandando um atrás do outro. Ele está lento assim por causa da demora mesmo, que é transmissão serial. Então você perde algum tempo na transmissão. Agora eu vou desapertar o botão, ele vai parar de enviar. Quando ele terminar esse liga, ele não vai continuar. Além disso, a velocidade que eu selecionei está muito baixa, né? Eu poderia alterar a velocidade, ele vai transmitir mais rápido. Vamos fazer o exemplo agora com uma velocidade mais alta. O que eu tenho que fazer? Eu mudo isso aqui para 96, mudo esse aqui para 96, porque já está calculado, ou melhor, já estão calculadas as velocidades, né? Vou rodar, e agora eu vou apertar o botão. Você vai ver na simulação, deixa eu dar um... Ele deu um erro aqui, né? Ah, eu não alterei, né, a velocidade. Estou errando algo aqui. Cadê o 9600? Ele não tem o 9600. Então não vai funcionar essa velocidade. Eu calculei uma velocidade que ele não vai aceitar. K igual a 2. K igual a 2. Onde que está o K? Vamos ver aqui no T-Mode. Aqui, ó. K igual a 2, S-Mode igual a 0. Tá vendo aqui o S-Mode? Igual a 0. É aqui que eu tenho que alterar o valor do K. Então, eu tive a infelicidade, deixa eu abrir aqui de novo aquelas imagens do datasheet, porque eu tive a infelicidade de colocar um exemplo com um e um exemplo sem que tem que inverter o mode. Por quê? Porque aqui no simulador nós não temos o 9600, tá? Só por isso. Então vamos pegar... Mas se o senhor fizer o balde de 4.800 dobrando no S-Mode, não vai para 9.600, não? Não, o problema é que o cálculo que eu tenho aqui é de 2.400, tá vendo? O cálculo aqui. Tudo depende de como do valor calculado, tá? Vou dar um reset, vou dar um pause. Deixa eu voltar aquele que estava funcionando, depois eu vejo ali se a gente tiver o tempo sobrando. 2.400, 2.400. Eu vou mudar o exemplo do botão enquanto isso, enquanto eu olho de cá. E aí vocês vão ver funcionando. Agora eu vou apertar aqui, ele está no 9.600, vou dar um reset. Vou apertar, ele vai transmitir. Olha lá, está transmitindo, está pegando certo. Mas, deixa eu ver aqui. Alguma dúvida aí? Que ele parou? Observa que ele parou? Então ele está esperando eu soltar e apertar de novo, para daí ele mandar de novo. Tá ok? Alguma pergunta? Ó, o S-Mode é o bit... Cadê o S-Mode aqui? Cadê? É o S-Mode 1. S-Mode 1. Eu vou abrir o datasheet para eu poder ver onde que está o S-Mode 1.
Porque na minha imagem, eu só estou com a imagem do SCOM. Provavelmente o S-Mode está no TCOM, e eu não tirei print do TCOM. Então eu vou abrir o datasheet aqui. Datasheet do 8051. Cadê? Achei. Ctrl F, S-Mode. Não tá no PSW, não? Não. PSW só tem a paridade. S-Mode. Ele está no PCOM. Vou mostrar para vocês aí o datasheet. Então, o S-Mode, ele está aqui no PCOM, tá vendo? Que o endereço dele é 87. Então, o S-Mode 0, tá? Eu tenho que alterar o S-Mode 0. Deixa eu ver a imagem aqui. Só para eu ver o S-Mode 1. É o S-Mode 1 que eu tenho que alterar. Então, quem que é o S-Mode 1? Não é o 0, é o 1. Deixa eu ver aqui. S-Mode 1. Eu tenho que procurar é o 1. Tá vendo? S-Mode 1. Tá aqui, ó. Ele está no PCOM e é o bit 7. E eu poderia... Provavelmente funciona se eu colocar S-Mode 1. Então, vamos lá. Vamos agora dar uma pausa aqui. Colocar 19, dar um reset para poder editar. Voltar aqui os 9600. 9600. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa linha que define o modo de operação 1, tá vendo? E agora, cadê o PCOM? E essa linha aqui, que teoricamente está fazendo o modo de operação 2. Deixa eu me mudar aqui para um clear S-Mode 1, só para ver se ele aceita o S-Mode 1. Não aceita. Por isso que está sendo usado ali um OR. Então tem que ser o end lógico, PCOM, com um 0. Às vezes eu gosto de pôr em binário. Ó. Aqui eu estou zerando. K igual a 1. O multiplicador agora ficou igual a 1. Tá ok? Dá uma assembler. Agora ele aceita. Vamos tentar ver se ele roda no 9600, que eu acho que aquele cálculo lá em cima não é do 9600, mas sim do 19, porque ele não aceitou. Não é mesmo. Teria que fazer realmente um novo cálculo. Deixa eu ver aqui qual que é o cálculo certo. O cálculo certo para 19200 a uma frequência de 24 é aquela. Tem que fazer a de 12. Eu acho que eu tenho para vocês... deixa eu ver se eu tenho mesmo. Eu tenho. Olha que legal, vou mostrar para vocês de onde eu tirei essas informações. Provavelmente eu andei brincando com isso daí e não lembrava que eu tinha alterado esse código. Eu estou abrindo para vocês aqui uma planilha eletrônica, pessoal. Vou mostrar para vocês em instantes a planilha. Essa planilha eletrônica é uma sugestão que eu fiz a partir do datasheet. Ó. Você define... tá vendo aqui? Ó, preenche apenas os campos em amarelo. Você define a sua velocidade, vamos pôr 19.200. Você põe o K e você põe a frequência. A frequência aqui está de 12 MHz. E ele calcula quanto que deveria ser o TH1. Tá vendo aqui? Ó, 253. Então, se eu tiver com uma frequência de 12 e quiser uma velocidade de 19 e um K igual a 2, eu tenho que colocar 253 lá. Então, agora que vocês entenderam isso, deixa eu só alterar isso daqui para cá.
Muito bem. Esse 9600 aqui, ó, 253. Frequência de 12. O K igual a... Deixa eu dar um reset. O K igual a 2. Cadê o K igual a 2? K igual a 2. Então, vamos... Esse K aqui eu tiro. Tá muito ruim. Minha máquina, ela tá engasgando com toda essa memória RAM aqui, tá? A máquina tá engasgando. Então, tirei aqui. Beleza. Pronto. Agora eu dou um assembler. Coloco 19. Vou dar uma olhada nisso daqui e vou dar um run. Deixa eu me ver. Ah, faltou o pino aqui. Ok. Professor, sumiu o negócio da serial da tela. Ah, tá aqui, ó. Tá dando uns erros aqui ainda. Não sei por que ele não tá funcionando legal, sendo que tá calculado certo agora. Pode ser erro do simulador, tá? Essa versão não é a mesma da época que eu fiz o código. O simulador, às vezes, falha. Porque o código correto é esse aqui mesmo. Ó, calculado é esse aqui. Ele só está funcionando com o 243. Como que eu cheguei no 243? Eu ponho aqui, ó, 9.600. K igual a 1. Também seria, tá vendo? Ó? K igual a 1, 9.600. Seria 253 de novo. 4.800. K igual a 1. Seria 249,50. Com um erro de 0,20. E se eu fizer um K igual a 2, seria um erro de 0,01. É o menor erro para 12 MHz. Então, a melhor maneira de trabalhar é com... Talvez esse erro esteja sendo suficiente para gerar o erro no simulador, entendeu? Porque um erro de 1% é muito alto, tá, pessoal? Como que eu resolvo o problema do erro? Você pode vir aqui e colocar aquela frequência que eu falei. Vamos colocar aquela frequência lá. 11,0592. Então, reset, dou um run. Agora, eu estou com a frequência de 11, velocidade de 19, vou dar um pulso aqui. Vamos dar outro pulso aqui. Não tá aceitando mesmo. Ah, não, mas ele não ficou com 11. 11, eu pus vírgula. 0,0592. Pronto. Agora ele aceitou a nova frequência. Vamos rodar. Vamos ligar. Agora deu. Entenderam aí, pessoal? Entenderam onde que estava a falha? Vamos lá. De novo. Eu quis uma velocidade de 19,200. O número que eu tinha que colocar era 252 e o erro é de 0,1%. Parece baixo. Só que na hora que eu coloco aqui, ao invés de 12, deixa eu pegar copiar isso aqui. Ctrl V. E vamos pegar Ctrl V aqui de novo. 11,0592. Ctrl C. Ctrl V. Olha lá, o erro deu 0, tá vendo? Sim ou não? Sempre que der erro 0, vai funcionar aqui. Soltando, apertando de novo. Entenderam agora, pessoal? O erro de 0,1% está muito alto. Então ele não dá sincronismo, você não consegue comunicar a uma taxa tão alta. Se você diminuir a velocidade, quer ver, ó, vou diminuir a velocidade agora para 2.400. Tá vendo que está dando sempre erro 0? Vou mudar agora para 12 MHz de novo. 12 MHz. Aqui, ó, tem um erro. Com 2 aqui, o erro aumentou, tá vendo? Só que esse erro ainda é 5 vezes menor que aquele erro que deu problema. E observa que aqui eu coloco o número 230 lá. Então, eu posso fazer exatamente esse teste aqui, ó.
Vamos dar um pause, dar um reset. Olha aqui, pessoal. Nós vamos agora colocar Ctrl+C, Ctrl+V, 2.400, o 230 que eu falei, com K igual a 2. Não vou colocar a opção de mudar, e eu vou colocar o erro aqui como sendo 0,02%, que é o que calculei na minha planilha. Feito isso, eu posso pôr aqui agora, deixa eu colocar aqui, vou pôr 1,2 aqui, só para diferenciar a constante, tá? Vou pôr 1,2 aqui, 1,2 aqui, ou seja, eu programei ele para K igual a 2, o 230, e agora eu vou rodar para 2.400. Eu poderia ter feito também para 1.200, só mudar o outro lá. E vou dar um run aqui. Ah, eu tenho que pôr aqui 12 MHz, espera aí. Para dar o erro que eu quero, eu tenho que pôr 12. 12. Dá um run. Agora eu sei que ele tem um erro e o erro é de 0,02%. A pergunta é, esse erro vai atrapalhar? E a resposta está sendo dada aí, ó. Não. Observe a lentidão que é agora a transmissão. Tá ok? Muitos podem estar perguntando, professor, como que é a recepção? A recepção é a mesma coisa, pessoal. Só que aqui eu teria que colocar um A aqui e vou dar o TX aqui. Com ele rodando, né? Óbvio. Com ele rodando. Eu dou um TX aqui. Aí ele vai ativar, vamos pôr aqui para vocês observarem. Dá um pause aqui de novo. Ele não está aguentando a exigência da máquina aqui. Ele está travando por conta da máquina, mas toda a apresentação. Vou fechar minha planilha. Vou fechar umas imagens. Salvar alguma RAM aqui. Ele travou aqui, ó. Quando você dá o TX aqui, pessoal, ele vai, você teria que... Vou ter que fechar isso aqui. Vou abrir um outro. Tá vendo? Ó, o simulador está dando problema, tá vendo? Vou dar um... O bom do Linux é isso, ó. Eu sei que ele está rodando nesse processo aqui, ó. Então eu vou dar um kill nele. Vamos lá. Tá terminando. Caramba, velho. Ele não deu. Ele não morreu. Olha quanta coisa rodando. A memória está no limite aqui, ó. Tá vendo? Tá 100% usando. Não vou conseguir fazer muita coisa enquanto a minha memória estiver nos 6 GB que eu tenho, teoricamente. Então vou ter que encerrar aqui porque eu não estou nem conseguindo matar o processo. Ah, eu tenho que matar o Java. Deixa eu matar o Java. Vamos procurar, search, Java. Cadê se tem um Java rodando aqui? Olha lá, ele achou o Java aqui, ó. Dá um kill nele. Agora ele fechou. Já deu uma aliviada ali na memória, mas ainda tá tenso. Deixa eu fechar. Fechar outros programas aqui. Fechar isso aqui. Fechei o Firefox. E vou abrir de novo o EDSIM. Para finalizar aqui então, pessoal, só para finalizar, eu estou trazendo o código-fonte aqui de novo para vocês fazerem perguntas, tá? Não vou nem rodar a simulação. Querem fazer perguntas sobre o TX e o RX? Observem que para eu transmitir, eu movo... Cadê? Deixa eu abrir o exemplo mais simples. Vou abrir o exemplo mais simples, pessoal, que ele vai ser mais fácil de explicar. Que é o básico. Olha só, para eu transmitir, eu movo para o SBUF. Para eu receber, eu movo do SBUF.
Isso aqui é o receive. Isso aqui é o transmitter. Alguma pergunta? Então, para eu receber, eu teria que fazer assim. Só que eu testo não o TI, mas o RI. Eu posso testar o RI. Se o RI alterar, o buffer de recepção a recepção foi concluída. Só que tem um outro detalhe. Você não precisa fazer por varredura. Observe que eu estou fazendo por varredura. Você pode fazer por interrupção serial. Então, que você vai ter que juntar a programação da serial mais a programação da interrupção serial, que é mexer naquele IE. IE é o registrador Interrupt Enable. Habilita a serial, vai ter que colocar um endereço aqui, né? Vai ter que fazer um jump para o main, não pode ficar no 0 aqui, porque o endereço de vetores de interrupção são no início do código fonte. Muito bem, eu estou aberto a perguntas agora. Podem fazer as perguntas. Alguém tem alguma pergunta específica? Professor, na hora de fazer essa exibição aí na UART aí do RX, do TX aí, teria como eu fazer a exibição, por exemplo, da leitura de um sensor através de uma botoeira, onde eu aperto a botoeira, ela emite a leitura do sensor no momento apenas? Eu não consegui entender a correlação. O sensor, que sensor é esse? Por exemplo, vamos pegar um sensor de temperatura, para usar a comunicação assim. Esse sensor de temperatura, ele tem comunicação serial? Sim, teria comunicação serial. É a comunicação serial assíncrona ou síncrona? Síncrona. Síncrona. Então você vai usar tipo um SPI e um I2C para falar com ela, certo? Isso. Tá. Agora faça a sua pergunta de novo. Teria como eu colocar ele para mandar esse dado para ser exibido, mas só ser exibido quando eu pressionar uma botoeira específica? É que o sensor, ele não tem essa inteligência. Você teria que usar um microcontrolador. No caso, aí eu vou usar um micro, né, para fazer a porta. Aí o microcontrolador ficaria de olho nesse botão ou botoeira, entendeu? Uhum. E aí ele mostraria o valor apenas se pressionasse, igual a gente fez aqui, bem similar. Uhum. Sim, a resposta é sim. Não, ok. Só que a sua pergunta estava equivocada. Você estava querendo que o sensor mostrasse. Ele não tem essa capacidade, entendeu? Uhum. Eu achei que ele teria essa capacidade de fazer isso. Por isso que eu perguntei que sensor é esse. Tem sensor que ele aceita comunicação serial. Tem sensor que ele é só um valor analógico lá que você tem que precisar de um AD. E aí vai. Uhum. Então depende muito do que você está usando de hardware. Ah, sim, entendi. Só aproveitando a pergunta, Sim. No caso, como é I2C ou SPI, ele teria que fazer a serial, né? Sim. Ah, tá. Lembrando que a programação síncrona seria mais simples, né? Que é do tipo assim, eu vou abrir até aqui, eu vou mostrar para vocês uma comunicação síncrona, porque aquele código que a gente fez do LCD, vou pegar um LCD aqui, esse aqui mesmo, vou abrir o código. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na hora da inicialização do LCD, cadê inicia LCD, tecla, aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? O que acontece aqui nessa parte, ó? Tá vendo esse pulso de clock aqui? É uma comunicação síncrona. Eu posiciono os dados na porta, ou seja, a porta P1 fica pronta, e aí eu dou um pulso no enable, um pulso no clock. Entendeu a ideia? Sim ou não? Ah, entendi. Então, eu coloco o valor do bit que eu quero transmitir e dou um pulso no clock. 7-bit clear pitch. Vou lá, altero o bit, dou um pulso. Altero o bit, dou um pulso. Eu posso fazer isso dentro de um loop e contar 8 vezes para transmitir os 8 bits. Entendeu a ideia? Entendi. Mas, professor, então a comunicação síncrona, por exemplo, ela não dependeria diretamente da porta serial RX lá e da TX, né? Ela depende daquele pino. É só aquele pino que tem a função de hardware que faz isso. Ah, tá, ok. Então aquele pino ele tem que ficar reservado para isso. Agora,
Você pode plugar o que naquele pino? Ele é TTL. Você pode plugar um chip que vai transformar aquele TTL em 485, que é usado mais na indústria. Pode fazer um MAX 232 e transformar ele num RS 232. Pode usar um Bluetooth e transformar ele numa comunicação sem fio. Pode usar um Ethernet, entendeu? Sim, sim. Então, o que você vai plugar no pino TX, RX é que vai dizer para você como que você vai trabalhar. Observa que ele é uma camada física de TTL, mas ainda existe a camada física de rede, entendeu, né? Entendi. Então, você pode alterar, você usa a mesma solução para fazer várias coisas. Por isso que ela é tão importante, tá? A programação dela e o entendimento dela é tão importante. E é por isso também que vocês vão fazer um trabalhinho sobre o assunto. A aula ficou extensa por causa daquela minha falha ali de clock, tá? Peço desculpas aí. Fiquei uns 5 minutos ali fazendo o levantamento do lance do clock. Vou interromper a gravação e aí nós vamos falar sobre o trabalho que eu vou escrever lá no Que Acadêmico para vocês. Obrigado, então, pela atenção aí. Um abraço, até mais. Fique para quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre o trabalho.